E tudo bem, welcome. A gente vai dar continuidade ao nosso módulo de neurologia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a neuroanatomia do cerebelo. A gente vai voltar um pouco mais para a clínica e a gente vai dar uma olhada um pouco na histologia do cerebelo também, para a gente analisar como que ele funciona, tudo bem? Então já vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente dar início aos nossos estudos. Pessoal, quando a gente fala do cerebelo, a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar ele. O cerebelo é essa estrutura que ela parece um pequeno cérebro, que ela fica na parte inferior e posterior da nossa calota craniana. Ele fica imediatamente inferior ao nosso lobo occipital. E ele é separado do cérebro por meio dessa estrutura que está sendo representada em azul, essa estrutura de dura mater, que ela é chamada de tentório, ou tenda do cerebelo. Outra delimitação que a gente pode fazer é que ele fica imediatamente posterior ao nosso tronco encefálico. E ele é separado do nosso tronco encefálico pelo quarto ventrículo, tudo bem? Então, essas são as grandes delimitações que a gente consegue fazer em relação ao cerebelo. Ele fica inferior ao nosso lobo occipital, separado do cérebro pelo tentório, ou tenda do cerebelo, e ele fica posterior ao nosso tronco encefálico e quarto ventrículo, tá bom? E cerebelo, pessoal, é uma palavra que vem do latim, que significa pequeno cérebro, porque estruturalmente ele realmente parece um pequeno cérebro que fica na parte inferior e posterior. Mas a gente vai ver agora que ele tem funções diferentes do cérebro. As funções do cerebelo estão mais relacionadas com o nosso equilíbrio e com o tônus muscular, tudo bem? Então, as principais funções do cerebelo são de sincronizar a contração dos músculos, então ele vai corrigir os movimentos, consequentemente, ele vai garantir que a gente tenha um equilíbrio adequado e uma tonicidade muscular, tá bom? Então, essas são as grandes funções que a gente tem do nosso cerebelo: a sincronização dos músculos, da contração dos músculos, para garantir o nosso equilíbrio e o tônus muscular, tá bom? E, pessoal, o cerebelo ele pode ser dividido em três grandes lobos, em três grandes partes funcionais. A primeira delas, ela é chamada de lobo anterior, que está sendo representado aqui em verde. A gente pode delimitar ele também no lobo posterior, que é esse em rosa. E por último, a gente tem esse lobo meio laranja, meio amarelo, que ele é chamado de lobo flóculo nodular. Aqui nesse desenho, a gente consegue fazer aquelas mesmas delimitações. Aqui o tronco encefálico, aqui o quarto ventrículo. Em verde, a gente tem o lobo anterior, em rosa, o lobo posterior, e aqui em laranja, a gente tem o lobo flóculo nodular. Tudo bem? Mas nem sempre o nosso cerebelo ele foi assim. Ele teve que passar por uma evolução muito grande na filogenética para a gente chegar nesse cerebelo que a gente tem muito desenvolvido hoje em dia. Então, filogeneticamente, a primeira parte do cerebelo a ser desenvolvida foi justamente essa parte laranja, que é o lobo flóculo nodular, que ele recebeu o nome também, filogeneticamente falando, de arqueocerebelo. Então, o arqueocerebelo, lobo flóculo nodular, ele está muito relacionado com o nosso equilíbrio mais primitivo. Ele realiza a contração dos movimentos e ele pega informações que estão lá no nosso sistema vestibular, aquele sistema que fica lá no nosso ouvido interno, que está muito relacionado com o nosso equilíbrio. Então, ele sincroniza a contração muscular, ele pega as informações do sistema vestibular para garantir o nosso tônus muscular e equilíbrio. Mas isso de maneira um pouco mais primitiva, de maneira um pouco mais simples, tudo bem? Depois, filogeneticamente, pessoal, foi desenvolvido o nosso lobo anterior, que ele recebeu o nome também de paleocerebelo. Então, paleocerebelo, o lobo anterior, ele também está relacionado com a contração dos músculos, com a sincronização dos movimentos e do equilíbrio e do tônus muscular. Só que ele está relacionado de maneira um pouco mais complexa do que o lobo flóculo nodular, e ele está muito relacionado com nossos membros inferiores também. Então, ele é o principal responsável por garantir a nossa marcha, tá bom? O paleocerebelo, o lobo anterior. Depois, pessoal, a gente tem aqui em rosa o nosso lobo posterior. O lobo posterior, que ele é chamado de neocerebelo, que é a parte mais nobre do cerebelo, a parte mais nova a ser desenvolvida do cerebelo na filogenética. Também está relacionado com a contração dos movimentos e com o equilíbrio, que ele é mais fino, que ele é mais coordenado, tudo bem? Então, essas são as três grandes divisões que a gente consegue fazer do nosso cerebelo. Lobo anterior, ou paleocerebelo, lobo flóculo nodular, ou arqueocerebelo, e lobo posterior ou neocerebelo, tudo bem? E, pessoal, quando a gente faz aquelas três delimitações, a gente já sabe grande parte da anatomia do cerebelo. Mas o que mais que é importante a gente considerar aqui? O cerebelo, pessoal, ele é dividido em dois grandes hemisférios, da mesma forma que a gente dividiu o cérebro. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E eles são separados por essa estrutura que é chamada de vermes do cerebelo. Então, vermes do cerebelo vai separar ele lobo direito, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Igual eu tinha comentado com vocês, ele é dividido em três grandes lobos.
um lobo anterior que está sendo representado aqui em vermelho, um lobo posterior que está sendo representado aqui em meio em verde, e um lobo flóculo-nodular que está sendo representado aqui em azul. O lobo flóculo-nodular ele é formado por um nódulo, que é essa parte mais medial, e pelos dois flóculos, que eles ficam nas partes mais laterais do cerebelo, tudo bem? E aqui, separando o lobo anterior do lobo posterior, a gente tem essa fissura, que ela é chamada de fissura primária, tá bom? O cerebelo ele tem várias fissuras, mas a mais importante da gente saber é justamente essa aqui, que é a fissura primária, que ele vai separar essas duas partes funcionais do cerebelo, o lobo anterior do lobo posterior, tudo bem? Outras questões que a gente consegue visualizar aqui também são os pedúnculos cerebelares. Quando a gente falou de tronco encefálico, a gente falou bastante desses pedúnculos cerebelares. Esse aqui são as conexões que a gente tem do nosso cerebelo com o nosso tronco encefálico. A gente tem três pedúnculos cerebelares: o pedúnculo cerebelar superior, o médio e o inferior. O superior conecta com o mesencéfalo, o inferior conecta com o bulbo, e o médio ele vai conectar com a ponte. O médio é esse maiorzão aqui. Ele é o que conecta com a ponte, tudo bem? O superior com o mesencéfalo, o inferior ele se conecta com o bulbo. E por último, a gente consegue avaliar também essa estrutura que é chamada de tonsila cerebelar, que mesmo que ela esteja bem próxima do lobo nodular, ela pertence, na verdade, ao neocerebelo, então está relacionado com aqueles movimentos mais coordenados, com os movimentos mais finos, tudo bem? Então essas são as estruturas principais que a gente consegue visualizar no nosso cerebelo, tudo bem? E, pessoal, da mesma forma que a gente viu lá na micéfalo, o cerebelo é dividido numa parte de córtex, de massa cinzenta, que ela é mais externa, e de massa branca, que ela é mais interna. E isso aqui, antigamente era chamada de árvore da vida, essa divisão de massa cinzenta com massa branca, porque ela realmente se assemelha muito a uma árvore. Mas a questão que eu queria falar com vocês nessa imagem, pessoal, vocês estão vendo que aqui na parte interior era para a gente ter só massa branca, mas a gente tem um conjunto de massa cinzenta, ou seja, um conjunto de corpos celulares aqui dentro da massa branca. E quando a gente tem uma acúmulo de corpos celulares na massa branca no nosso sistema nervoso central, a gente chama isso de núcleos. Então a gente tem aqui alguns núcleos, ou seja, o acúmulo de massa cinzenta onde era para ter massa branca. A gente tem quatro principais núcleos no nosso cerebelo. E eles são os locais onde as informações elas vão sair do cerebelo, tudo bem? Então, a gente tem esse grande núcleo aqui, que ele é chamado de núcleo denteado. A gente tem esse núcleo que ele parece uma gota, que ele é chamado de núcleo emboliforme. A gente tem esses dois aqui, que são os núcleos globosos, e a gente tem esse quarto núcleo que ele é chamado de núcleo fastigial, ou núcleo do fastígio, tá bom? E pessoal, quando a gente vê no primeiro momento o nome desses núcleos, às vezes parece muito difícil da gente decorar o nome deles, mas tem alguns macetes para a gente lembrar. Igual, por exemplo, o núcleo denteado. Ele realmente parece um monte de dentes. Então, esse seria o núcleo denteado. O núcleo emboliforme, a maneira como eu gosto de lembrar dele é de um êmbolo que me lembra sangue. E como ele parece uma gota, então ele seria uma gota de sangue, o emboliforme. Às vezes é meio bobo, mas é a forma que eu gosto de lembrar. Então, o núcleo denteado, ele parece vários dentes, e o núcleo emboliforme é porque ele parece uma gota de sangue, de embo. Os núcleos globosos é porque eles realmente são duas bolinhas, eles são globos. E esse mais medial é o núcleo do fastígio, o núcleo fastigial. Ele realmente não tem muitos macetes, não, ele é um pouco mais difícil de lembrar. Mas o que sobrou é o núcleo fastigial, que ele fica nessa porção mais medial. Tudo bem? Ou, na verdade, até rimou, né? Núcleo fastigial, parte mais medial. Dá para lembrar assim também, quem quiser. Mas enfim, esses são os quatro núcleos que a gente tem no nosso cerebelo, ou seja, as partes que elas vão sair as informações dele. Então, pessoal, agora a gente vai analisar um pouco da histologia do nosso cerebelo, para a gente entender como é que esses núcleos eles vão funcionar. O cerebelo, pessoal, ele é dividido em três camadas histológicas. Ele tem uma camada de células moleculares, uma camada de células de Purkinje e, mais internamente, ele tem uma camada de células granulares. E as informações do cerebelo eles vão da parte mais interna para a parte mais superficial. Então, as informações elas geralmente começam na camada de células granulares e elas terminam lá nas camadas de células moleculares, tudo bem? E como que isso vai acontecer? Uma informação importante da gente saber, pessoal, é que o cerebelo ele recebe muito mais informações do que ele leva. Então ele tem muitas mais fibras aferentes do que fibras eferentes. Isso significa que ele vai receber informações praticamente do sistema nervoso inteiro, mas ele não vai entregar todas as informações assim.
Então, são vários locais que vão enviar informações para essas três camadas. São várias informações que vão chegar aqui no nosso cerebelo. E essas informações, elas podem chegar por dois tipos de fibras principais. Um, que é por meio das olivas. As olivas são aquelas estruturas que a gente tem lá no bulbo. Das olivas, elas vão subir por meio de fibras que elas são chamadas de fibras trepadeiras. E a gente tem todos os outros estímulos que eles vão subir por meio de fibras que elas são chamadas de fibras musgosas, tudo bem? Então são dois tipos de fibras que vão chegar aqui no nosso cerebelo: as fibras trepadeiras e as fibras musgosas. As fibras trepadeiras, pessoal, igual eu comentei, elas vêm das olivas. As olivas, ou seja, as fibras trepadeiras, elas fazem comunicação direta com os núcleos do cerebelo. Então, elas estimulam os núcleos do cerebelo, elas enviam glutamato para estimular ele, mas elas também enviam glutamato, elas também estimulam a camada molecular, tudo bem? Então, elas garantem que a gente possa realizar um movimento coordenado, porque elas enviam essas informações de estimulação tanto para os nossos núcleos do cerebelo quanto para a camada molecular. As fibras musgosas, pessoais, que são de todos os outros estímulos, elas têm uma comunicação muito parecida. Elas vão levar uma estimulação também, também vão fazer uma excitação dos núcleos do cerebelo, e elas vão liberar glutamato, fazer uma excitação também das células granulares. E as células granulares, por sua vez, vão estimular a camada de células moleculares também, tá bom? Então a gente viu que tanto as fibras trepadeiras quanto as fibras musgosas, elas vão liberar glutamato, consequentemente elas vão estimular o cerebelo, vão garantir que a gente possa ter um tônus muscular adequado, garantir que a gente possa ter uma contração muscular adequada e garantir que a gente tenha um equilíbrio adequado também. Mas a questão, pessoal, é que se a gente liberasse só estímulos excitatórios, só estímulos que estimulariam mesmo o nosso cerebelo, a gente teria uma contração demais. A gente não conseguiria se equilibrar e a gente teria um tônus muscular muito exacerbado. Então a gente precisa de um tipo de célula que é chamada de célula de Purkinje, que ela vai ser uma célula que vai inibir os núcleos. Então, essa é a única célula inibitória que a gente tem no nosso cerebelo, que são as células de Purkinje, tá bom? E elas são inibitórias justamente porque elas precisam fazer esse sinal mais regulatório. Se a gente tivesse só estímulos excitatórios, a gente ia ter muita contração e não ia conseguir se equilibrar. Mas como a gente tem as fibras de Purkinje para fazer um sinal inibitório, para liberar GABA aqui nos núcleos do cerebelo, a gente consegue fazer essa regulação. Então, quando a gente precisa, por exemplo, fazer uma contração maior dos músculos, a gente precisa estimular mais o cerebelo ou alguma coisa do gênero, a gente vai ter uma estimulação e vai ter pouca inibição da célula de Purkinje. Mas se a gente precisar ter uma inibição maior do cerebelo, a célula de Purkinje ela vai atuar mais. Então, é sempre importante a gente ter um equilíbrio nesses dois movimentos, da estimulação pelas fibras trepadeiras e pelas fibras musgosas, mas também uma inibição pelas células de Purkinje, para a gente conseguir regular a quantidade de estimulação e de inibição, para a gente ter um tônus muscular e um equilíbrio adequado, tudo bem? Então, esse é o funcionamento e a histologia do cerebelo. Aqui a gente tem essa mesma questão que a gente acabou de falar. A gente tem uma camada de células granulares, uma camada molecular, uma camada de células moleculares, e uma camada da célula de Purkinje. As células de Purkinje são as únicas que vão ser inibitórias, porque elas vão ter esse papel regulatório, tudo bem? São dois esquemas que eles representam a mesma coisa. Aí fica de cada um quem prefere interpretar cada, em cada um desses esquemas aqui. E pessoal, agora que a gente entendeu as funções do cerebelo, a gente pode falar um pouquinho sobre as disfunções cerebelares, vai correlacionar um pouquinho com a clínica. O que que pode acontecer caso a gente tenha uma disfunção do cerebelo? As mais comuns disfunções do cerebelo elas são causadas geralmente por acidentes vasculares encefálicos. Ou pode ser um AVC que ele pode ser hemorrágico, ou ele pode ser isquêmico. Então, geralmente, não leva oxigênio, ou não leva sangue, tem hemorragia no cerebelo. Consequentemente, a pessoa tem disfunções cerebrais, tudo bem? E como a gente falou anteriormente, pessoal, o cerebelo está muito relacionado com controlar o tônus muscular, a contração dos músculos e o equilíbrio. Então, quando a gente tem uma disfunção do cerebelo, é justamente isso que a gente vai perder. A gente vai ter movimentos que eles não vão ser coordenados, a gente vai ter uma incoordenação dos movimentos, a gente vai ter uma perda de equilíbrio e a gente vai ter uma diminuição do tônus muscular, tudo bem? Então, essas são as três grandes questões que a gente tem que pensar em geral quando a gente fala de disfunções cerebelares. Mas a gente pode ter algumas disfunções cerebelares específicas, que é exatamente isso que a gente vai estar dando uma olhada a partir de agora.
Então, a primeira, pessoal, era chamada de ataxia, uma disfunção cerebelar. Na ataxia, a pessoa ela fica com os membros mais abertos, tanto os membros inferiores quanto os superiores, como uma tentativa de equilíbrio. Ela também fica com o tronco mais anterior, ele fica mais inclinado, com uma tentativa de equilibrar, e a pessoa tem tremores. Então, essas são as características de uma pessoa que ela tem ataxia. Ela teve um problema no cerebelo, então ela não está conseguindo se equilibrar, então ela tenta fazer isso para compensar. Os membros mais abertos, o tronco mais inclinado, e a pessoa ela tende a ter tremedeiras também, tudo bem? Essa é ataxia. A pessoa ela pode também ter dismetria. A dismetria é a incapacidade de acertar um alvo. Então, aqui está sendo representado o teste que, quando a pessoa tem suspeita de dismetria, a gente pede para a pessoa ela apontar, colocar o dedo na ponta do nariz. Quando ela tem dismetria, ela dificilmente vai conseguir fazer isso, porque a disfunção do cerebelo não vai permitir que ela tenha essa eficácia em acertar o alvo. Então, ela vai apontar o aqui, em algum lugar que possivelmente não seja a ponta do nariz. É geralmente assim que é feito o diagnóstico primário de dismetria. A gente pode ter também, esse aqui que ele tem um nome um pouquinho mais difícil, disdiadococinesia. A disdiadococinesia era a incapacidade de realizar movimentos finos e rápidos. Então a gente tem essa capacidade de gerar movimentos finos e rápidos geralmente por conta do neocerebelo, do lobo posterior do cerebelo. Quando a pessoa ela tem uma disfunção desse lobo posterior, desse neocerebelo, ela perde essa capacidade de gerar movimentos finos e movimentos rápidos, tá bom? E por último, a gente tem uma patologia que é chamada de rechaço. Rechaço é a incapacidade de um músculo antagonista responder a um agonista. Então aqui está sendo representado uma manobra que a gente chama de manobra de Stewart-Holmes. Manobra de Stewart-Holmes. E essa manobra de Stewart-Holmes a gente faz exatamente dessa forma. A gente flexiona o bíceps da pessoa. O que teoricamente aconteceria é que quando o bíceps da pessoa é flexionado, o tríceps ele vai agir como um músculo antagonista. Então, se eu estou agindo o bíceps como um músculo agonista, o tríceps ele vai frear o meu bíceps. Então, ele vai ser um músculo antagonista. Então, se eu fazer força no meu bíceps, o meu tríceps ele vai frear e vai garantir que eu não bata a minha mão no meu rosto, por exemplo. Mas uma pessoa que ela tem rechaço, que é uma disfunção do cerebelo, ela tem essa incapacidade do músculo antagonista. Então, nesse caso, o bíceps dela funcionaria como músculo antagonista, mas o tríceps não frearia. Então, nesse teste, a pessoa ela não consegue frear o músculo. Então, ela bateria com a mão no rosto. Dessa forma que está sendo representado. O médico ele vai colocar o braço aqui, claro, para a pessoa ela não dar um tapa no próprio rosto. Mas aqui ela flexiona o bíceps da pessoa, então o bíceps seria o músculo agonista e o tríceps seria o músculo antagonista, para frear o bíceps. Só que a pessoa que tem rechaço não consegue fazer essa função do músculo antagonista, então ela não consegue frear esse músculo e, consequentemente, acaba batendo no próprio rosto, tá bom? E aí, pessoal, é isso mesmo que eu queria falar na nossa aula de hoje. Espero de verdade ter ajudado. E qualquer dúvida, fique à vontade para me chamar, tudo bem? Até mais.